Com você, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 13, o versículo de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em um dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com o espírito que a tornava doente. Ela encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi, o jumento, para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja como que era a lei. No dia de sábado, veja que pela lei não podia fazer nenhum trabalho. Se uma pessoa ficasse doente, se uma pessoa tivesse uma necessidade, não podia socorrê-la. Era necessário nos outros dias. Porque o sábado? O sábado dedicado ao Senhor. O sábado, todos nós sabemos que no judaísmo se praticou o sábado como dia do Senhor. Até mesmo Jesus vivenciou na sua vida a experiência judaica. Então, guardar o dia de sábado está ligado profundamente ao judaísmo. E então veja, do ser humano não se pode cuidar. Mas se fosse um animal, aí sim. Qual que era o objetivo? Não porque era um animal, mas por causa do lucro. Se você podia perder um boi, podia perder um seu animal e perder então a economia. Então você poderia trabalhar para o bem daquele animal se alguma coisa acontecesse, mas do ser humano nenhum. E então Jesus, ele entra nessa situação. Veja a mulher, 18 anos. É óbvio que pela lei ele poderia qualquer outro dia, mas é para dizer que o Senhor chegou, que o reino de Deus está presente no meio de nós, e que todos aqueles que sofrem, que são pequenos, os mais empobrecidos, chegou também o sinal de libertação, de vida, de comunhão. Por isso, então, chega para todos. Olhemos ainda a palavra do Papa Francisco, quando pede à Igreja ir às periferias geográficas e existenciais. Significa a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que têm necessidade, para que a gente possa ser, como cristãos, um sinal de esperança, de vida e de comunhão. Mas, se a gente tem a religião não vivenciado numa fé de comunhão, de experiência de Deus, de escutar o Espírito, mas uma fé da lei, onde a gente tem leis, decretos, tudo que vai sendo marcado, então a gente tem, a diferença está aí, porque a gente vive pelo decreto, pela lei. E é claro, se alguém não cumprir a lei, ela tem que pagar por isso. Ela é, por exemplo, numa lei de trânsito, se você ultrapassar, você paga a multa, enfim, tem uma série de situações. Mas a fé é o contrário.
é isso? Aquele que vive a fé é o amor, a comunhão, aquele que de fato tem capacidade de estender a mão para poder então ajudar. Então por isso Jesus diz, né, vocês são hipócritas, vocês são falsos, mentirosos, porque ao invés de cuidar, de fato, vivenciar a experiência da fé, a experiência do amor, vocês vivem pela lei. A lei é que parece que vai salvá-los, a lei que parece que vai transformá-los. Então, por isso, nós também queremos, é claro, recordar que para nós, os cristãos, nós transferimos o sábado para o domingo, porque é o dia da ressurreição e da vida nova. De fato, é um dia de nos cuidarmos. O Papa João Paulo II nos escreveu um documento importantíssimo, Dies Dominus, o dia da família, dia do espírito, dia do descanso, dia do encontrar-se com as pessoas. Então é importante que a gente faça isto. O que a gente observa é que às vezes a mesma coisa, por causa dos bens, para aumentar os bens, o dinheiro, competição, qualquer dia trabalha, não para mais no dia do Senhor. Então por isso, quando Jesus diz isto, até aqueles que eram contrários, diz o Evangelho, ficaram envergonhados, porque na verdade o importante é viver a presença do amor, da bondade, cuidar dos outros. Por isso então, estenda a sua mão, cuide, pede ao Senhor a graça de poder realmente ser uma pessoa que ama, que queira bem e que ajuda o outro a viver na paz e no amor. Então que juntos, diante da palavra do Senhor, possamos viver e sermos mais humanos. Muita paz para você.